é a quadra festiva mais importante do calendário chinês. O período do Ano Novo Lunar é para milhões de pessoas sinónimo de partilha e de família, mas para alguns a quadra é uma quadra de contradições aparentes. Os católicos chineses vivem a entrada num novo ciclo lunar, divididos entre o peso da tradição cultural e o vigor da crença religiosa. A forma como os católicos de Macau vivem e celebram um novo ano lunar dá o mote à reportagem Um Abraço entre Dois Mundos, a reportagem TDM desta semana.今年係乙未年咧，乙屬於陰木啦，未屬於陰土嘅。木而克土，呢個土咧就唔會話好嚴重。喺呢個立春日嘅最後一個日嗰個時柱入邊咧，又見到甲午兩個字咯。呢個甲午嘅餘氣仍然存在喺乙未年，即係今年入邊嘅羊年都會存在住。所以大家市民都要謹慎一啲咯。除咗係保重翻自己健康之外咧，亦都要睇翻啦各地嘅戰爭啦，唔好去啲災區地方啦。喺度亦都係希望世界和平啦。Ano Novo, Vida Nova. Na hora de celebrar a entrada num novo ciclo, Oriente e Ocidente afinam pelo mesmo diapasão. Aos olhos dos milhões de chineses que por estes dias festejam a entrada na regência da cabra, o período do Ano Novo Lunar é um período propício ao otimismo e à renovação. Conflituoso, o cavalo de madeira que vigorou durante o último ano foi pouco profícuo para Macau, com as receitas brutas do setor do jogo a caírem pela primeira vez em mais de uma década. A desejada regeneração associada à chegada de um novo ciclo lunar deve tardar a afirmar-se, ainda que para o turismo e o comércio a retalho, a vigência da cabra deve vir a ser favorável. 博彩業係陰水，點解呢？因為月木克住咗土，土係克住住水。簡單嚟講，就係話呢個博彩業咧就會有下調現象嘅。正嘅水，我相信今年嘅公共運輸啊、交通啊、旅遊啊同埋零售業係會興旺。Em comparação com o galopante ano do cavalo de madeira, o ano que agora se inicia deverá ser bem mais tranquilo. O temperamento dócil da cabra não inspira muita simpatia à maior parte dos chineses, sobretudo no que toca a ter filhos, a constituir família e a definir datas importantes. Para os nativos do ano do búfalo, o ano da cabra deverá ser particularmente difícil. 沖太歲啦，咁羊嘅話就叫做刑太歲啦，狗嘅話叫做破太歲。其中咧以牛比較嚴重啲啊，因為牛咧有角噶嘛，咁羊本身有角嘅，一個向外，一個向內嘅，兩者之間就互不相讓啦。因為個木星喺我哋嘅天上邊浮下浮下，就好似隻烏蠅喺我哋嘅頭頂度飛下飛下，已經好悶好悶啦。如果你再着啲深沉嘅顏色，例如話黑色啊，或者同自己五行冇關係嘅灰色啊、藍色啊，令到個人感覺到咧好蕭條、好悶。 Para uma grande parte da população de Macau, as celebrações do Ano Novo Lunar não ficam completas sem uma ida ao adivinho, mas há no território quem fuja de previsões e de prognósticos, como o diabo foge da cruz. Para os chineses católicos, o período do Ano Novo Lunar é uma quadra de contradições aparentes. De um lado, o peso de tradições culturais milenares, do outro, o vigor de uma crença religiosa que se afirma por uma espiritualidade muito própria. 嬰兒嘅時候領洗嘅，咁啊我所受嘅信仰培育當中咧，好清楚嘅話，直就同我哋中國嘅文化、中國嘅倫理啦，都係好相似嚇，咁就都係一樣。譬如話要孝敬父母啦，要敬愛我哋嘅先祖啦。咁當然更重要嘅就係我哋父母先祖都係嚟自天主嘅賞賜，咁所以係中間完全冇矛盾嘅。Sempre houve conflitos entre a nossa crença e a cultura. Não é agora, é sempre. É questão, o que é que a gente vai dar mais prioridade, mais peso? Ciente do aparente paradoxo entre cultura e crença, a Igreja Católica tomou em mãos a iniciativa de harmonizar ambas as vivências. A doutrina da Igreja favorece desde o Concílio Vaticano II um maior envolvimento entre fé e tradição cultural, com a adequação dos rituais litúrgicos à realidade local. Para os católicos do território, uma tal conciliação ganha forma em actos litúrgicos próprios. As festividades do novo ano lunar arrancam habitualmente com um Te Deum, em que os crentes agradecem a Deus pelas bênçãos concedidas durante o último ano. Na quarta-feira, a Sé Catedral encheu para o abraço de fé com que os chineses católicos
se despediram da vigência do cavalo. 謝主，即係多謝天主又一年。我諗慶祝新年咧，其中一個好大嘅就係一個感恩啊！感恩上主嘅一年嘅照顧啦，或者甚至係一生嘅照顧啦。咁同埋亦都感謝世界都仲有好多人去認識天主、敬愛天主啦。多謝佢過去一年嘅天主嘅祝福照顧。除夕晚就做一個感恩彌撒咯，感謝天主一年裏邊嘅保佑我哋啦，平安度過啦，健健康康啦，豐衣足食啦。Para Luís Sequeira, que foi até 2006 superior da Companhia de Jesus em Macau, o ritual litúrgico de ação de graças pela chegada do novo ano lunar é elucidativo não só da abertura da Igreja Católica, mas também e sobretudo do longo caminho percorrido pelo Vaticano rumo a melhor entendimento do outro. O facto, em geral, ou com muita frequência, mas não seja, a Quaresma coincidir com o Ano Novo Chinês, a Igreja como tal, neste contexto, coloca primariamente o Ano Novo Chinês e depois então continua a Quaresma. Portanto, é tudo livre dessa dimensão litúrgica, um pouco mais de austeridade e sacrifício, ou de preparação, para dar largas à alegria própria do Ano Novo. A harmonização entre tradição cultural e crença religiosa faz-se através de rituais litúrgicos próprios, mas também da adoção por parte da Igreja de alguns dos símbolos da quadra festiva do Ano Novo Lunar. As tangerineiras, os rebentos de pessegueiro, os narcisos e os crisântemos marcam indefectivelmente presença na esmagadora maioria dos lares do território e são também um traço cada vez mais evidente da decoração dos altares e das igrejas de Macau. Já vemos muitas vezes, por exemplo, agora com as flores de pessegueiro, os botões de pessegueiro, já vemos a fruta um pouco à maneira das pequenas ofertas dos altares em casa, coisas se vêem desse género, mesmo inclusive essas dimensões também do culto dos antepassados, respeito aos antepassados, já tem expressões mais chinesas na maneira de o fazer. A laranjeira é com dinheiro e a pessegueira é com relações humanas, amizade e é nesse sentido. Normalmente as casas maquenses agora também vão ter as tangerinas, flores, que eu acho que é muito mais uma celebração da chegada da primavera. Temos lá um vaso com tangerinas, temos um vaso de narcisos. Como não somos comerciantes, não temos aqueles pessegueiros, lugares pessegueiros. E só é auspicioso se, na altura do Novo Chinês, abrirem as flores. Radicado no território há mais de meio século, António Cambeta é casado quase há 50 anos com uma católica nascida em Macau. Mais próximo da comunidade chinesa do que da comunidade portuguesa, António Cambeta habituou-se a celebrar o Ano Novo Lunar de acordo com os rituais da quadra, ainda que com uma diferença substancial. Seguimos o protocolo normal destas festividades. Com o efeito da casa, com a decoração da casa, a limpeza da casa primeiro, como é lógico, não é? E depois reunimos, só uma única coisa é que nós não queimamos, não fazemos a queima aos deuses chineses. É a única diferença. Nem entramos no templo porque toda a minha família, embora seja chinesa, é católica. Fiéis às tradições culturais, mas orgulhosos da sua fé, os católicos chineses separam águas e distinguem em consciência costumes de superstições. Apesar de decorarem a casa e de se despedirem do ano velho com um banquete familiar, os católicos chineses recusam-se por uma questão de fé a cumprirem com os rituais de Pai San ou arrebentarem panchões. 入寺廟咧，作為一個嘅參觀啦，或者有陣時有啲朋友咧，即係特別係一啲老人家啦，即係需要陪伴嘅時候，咁可能我都會陪伴佢哋去，但咧就唔會向嗰啲嘅寺廟裏邊嘅神啊上香啊拜祭啊，呢個就唔會啦唔會啊，應唔應該啊？我哋係天主教徒應該嚟返正堂，多謝耶穌，多謝耶穌嘅一年嘅賞賜我哋嘅恩典。 Dividido entre dois mundos, entre o respeito por uma família piamente budista e a consideração pela fé da mulher católica com que casou,
Francisco Leong faz do compromisso uma arma na altura do Ano Novo Lunar. Leong acompanha os pais aos templos nos primeiros dias do novo ciclo lunar, mas evita impor à esposa a crença dos familiares. O equilíbrio entre tradição e fé não diminui a importância da quadra. Para Francisco Leong, a celebração do Ano Novo Lunar é também e, sobretudo, a celebração da família. Eu sou parte de uma família tradicional chinesa e, portanto, os meus pais também celebram o Ano Novo Lunar, com meus avós também. E, portanto, durante o primeiro dia do Ano Novo chinês, o que eu costumo fazer é visitar os meus pais e a minha avó, que ainda está viva. Nem tudo se reveste de contradições na mais importante quadra festiva do calendário chinês. Católicos ou budistas, chineses, macaenses ou mesmo portugueses, há um ritual de Ano Novo Lunar que em Macau poucos desdenham. Lai Si com 2 tangerinas, tangerinas com folhas, tangerinas pequenas mas com folhas. Não é uma tangerina normal, também lá, não. Então oferecemos o Lai Si acompanhado de 2 tangerinas com folhas, também é auspicioso. Dar é uma arte e saber receber é uma ciência. Então, quanto a mim, esse gesto de dar uns bons desejos ao próximo, eu acho lindo. Para além do respeito, acho que é partilhar a alegria. É partilhar da alegria e menos de dinheiro. O dinheiro é só simbólico agora também. Muitas vezes é partilhar a sorte, partilhar a possibilidade de partilhar já é uma alegria. E há até quem tenha por hábito manter tradições junto dos seus, com o objetivo de evidenciar a nuance da quadra que mais merece ser celebrada, a nuance da coesão familiar. No último dia do ano lunar, depois de jantar, o tal jantar da consoada, antes de dormir, ela costuma-me dar um Lai Si, um red packet com moedas de 5 avos, 10 avos, 50 avos, porque não tinha uma bataca cheirinha de nota. Então tinha aquele Lai Si que me dava pôr debaixo da almofada. Esse Lai Si depois eu vim a descobrir, quando eu já era adolescente, e quando eu perguntava, mas porquê? Porquê? E ela disse-me assim, isso quer dizer, uma família tem que ter os mais grandes, os mais pequeninos, tudo envolvido num saquinho vermelho, que vão desejar, quer dizer, bons votos para a família, não é? E eu mantenho isso com os meus filhos. Eu acho que é lindo, não? Costumo também, no segundo dia do Ano Novo Lunar, na minha família, ter um pequeno almoço vegetariano. Fruto de um abraço entre 2 mundos, a comunidade macaense celebra a quadra festiva com um enlevo muito próprio, decorrente da necessidade de equilibrar fé, tradição e vivência cultural. Para Espe Cunha, o Ano Novo Lunar e o Festival da Primavera são sobretudo sinónimo de família, de celebração à mesa e de um sentido de partilha que já foi mais forte. A gente fazia pratos, enquanto a consoada fazia o tacho ou o diabo, a gente levava para o vizinho. E esta época os vizinhos também vão reciprocar com o mesmo gesto. Havia mais união. Porque toda a gente, como acabei de dizer, toda a gente se conhecia. E então os próprios vizinhos até nos convidavam para tomar parte também nos festejos nas casas deles. É o sentido de partilha e de celebração que a Igreja Católica faz questão de sublinhar ao abraçar com um entusiasmo comedido a cor e a efusividade que são apanágio da quadra. O início das festividades do novo Ano Lunar da Cabra coincidiu este ano com a celebração de Quarta-feira de Cinzas e o início da Quaresma, mas entre o sacrifício e a festa, o jejum e a partilha, nem os crentes nem o próprio Vaticano parecem ter dúvidas. Eu vejo como um impedimento de estar, porque eu acho que, como Deus é onipotente e Ele vai perdoar a tudo, menos um dia de jejum não vai causar
não vai causar superlotação no inferno, não é? Eu diria, isso é a compreensão do povo que a gente serve. Aqui estamos com este povo chinês, estamos a viver com este povo chinês, ou estamos na cultura, ou num povo chinês, tem os seus, que ao fim e ao cabo, também o catolicismo é uma religião da alegria e da esperança. Quase que até mesmo aqui, pronto, impõe-se a dimensão da alegria. O tempo de sacrifício lá virá, não faltará ocasiões.